Orienta Uniriter, segue lá e nos acompanhe nos eventos e muitas ações que estamos trazendo aí para vocês, certo? Bom, e eu preciso falar de um grande apoiador nosso, que vem já em alguns eventos apoiando aqui a gente, fazendo essa parceria muito legal, é o CERS, que está mais uma vez aqui conosco. Um grande abraço, galera do CE. Depois a gente vai conversar um pouco mais, vamos falar um pouco mais deles, certo? Quero chamar aqui duas professoras que vão compartilhar o seu conhecimento conosco, né? Graduada em Letras, Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, atua como professora de literatura em um colégio em Porto Alegre e como professora de língua portuguesa para estrangeiros no Núcleo Cultural de Apoio a Refugiados e Imigrantes. É membro integrante da Associação Cultural Acervo Literário Érico Veríssimo. Bem-vinda, Juliana Kiszewski Pauleto. Será que eu acertei o sobrenome dessa vez, Juliana? Boa tarde. Boa tarde, quase, é Kiszewski. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui. Bacana. E a nossa próxima convidada, ela já pode ser uma conhecida sua, já participou de um evento aqui conosco. É graduada em Letras pela Faculdade Porto Alegrense de Ciências e Letras. Tem especialização em Literatura Brasileira. Professora de Língua Portuguesa, Redação em Literatura e Pré-Vestibular. Tem algumas especialidades. Prova de vestibular Enem, confecção de simulados, URGS e Enem, confecção de provas para concurso e sarau literário. Bem-vinda, Maria Cristiane Goyer. A Cris, tudo bem, Cris? Bem-vinda novamente. Oi, tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui de novo com vocês para mais, né, um encontro, dessa vez literário. Legal. Bacana, brigadão aí, Cris, pela presença e a Ju também. Professores, eu quero começar falando da importância da literatura. Vou começar pela Juliana, e vai ser exatamente essa pergunta, Ju. Qual a importância da literatura? A literatura, ela vai ter uma importância muito grande em diversos ramos, né? A gente aprende com a literatura não só a interpretar o texto, a interpretar o que as pessoas querem falar, mas a gente aprende sobre sentimentos, sobre experiências de vida, né, que a gente ganha, e principalmente a ter empatia com o outro, né? A aprender a ver esse outro através de outros olhares que nos são narrados nessas histórias, né, na literatura. Então, a literatura nos permite todo esse contato com o outro, além da interpretação de texto, que vai ser muito importante para a nossa vida. Isso, interpretação de texto. Essa daí é a minha pergunta para a Cris. Cris, a gente vai trabalhar 3 obras aqui, né? Distintas, diferentes tipos de obras, né? Mas, na verdade, a gente também quer exercitar bastante a interpretação de texto, parte do que a Ju respondeu agora há pouco, né? Qual é a importância da interpretação de texto? Porque mesmo que uma pessoa vá atuar em áreas de saúde exatas, é importante interpretar aquilo que está lendo, né? Diz aí para nós, qual é a interpretação, qual é a importância da interpretação de texto? Oi. Bom, sem dúvida alguma, a interpretação de texto ela é importante para tudo, né? Ela é importante para a vida, para a gente entender algumas coisas a respeito, né, da nossa condição humana. E para as provas, né, gente, não só na área do conhecimento, na área de linguagens, né, mas em todas as áreas do conhecimento. É importante salientar aí, né, a diferença entre interpretação de texto e compreensão. Lembrando que a interpretação de texto, tu tem que trazer a tua vivência de mundo, aquela tua bagagem cultural, né? Textos lidos, a literatura nos ajuda muito, é muito importante nessa hora para interpretar os textos, porque não adianta somente eu ler o que está dentro do texto, é uma combinação, é um diálogo entre a minha bagagem cultural com o texto ali escrito, né? Diferente da compreensão, que eu tenho que entender o que está somente dentro do texto.
Então, novamente, eu vou chamar a atenção, não somente para a prova de linguagem, né? Mas para a prova de todas as áreas do conhecimento, inclusive exatas. A literatura é muito relevante, ok? Verdade. Verdade, comentávamos isso num evento de contabilidade, quanto é importante entender aquilo que está se lendo, né? Então passa muito por aí. Bom, disso tudo, a gente começa aí, vamos começar com a nossa primeira obra. Vamos começar o nosso bate-papo aqui para apresentar o autor e a sua literatura. Eu chamo aqui a consultora de relacionamento com escolas da Uniriter, a Janaína Rodrigues. Chega mais, Jana. Olá, tudo bem? Eu vim falar de uma das maiores obras de Shakespeare, Hamlet. Esta obra foi escrita entre os anos de 1599 a 1601. É considerada uma tragédia ocorrida na Dinamarca, onde traz a história do rei Hamlet, que foi executado. A obra gira em torno de uma grande dúvida. Quem matou o rei? O príncipe Hamlet, cujo nome carrega o mesmo de seu pai, revoltado de vingança, passa então a desconfiar do atual rei, Cláudio, que, por sinal, é seu tio, e tornou-se rei logo após a execução do seu pai, quando casou-se com a viúva, a rainha Gertrudes. Essa dúvida de quem matou Hamlet gira em torno de toda a obra. E também uma frase muito conhecida foi originária desta obra, que é a seguinte frase: ser ou não ser? Eis a questão. Muito bom, obrigado, Jana. Bom, para quem nunca ouviu, né? Ser ou não ser, eis a questão. Shakespeare, um grande conhecido. Vamos começar com você, Ju. Traz aí para nós, qual é o eixo temático da obra Hamlet? A obra do Hamlet, né, acho até como falou no vídeo, vai girar então em torno dessa dúvida, né, sobre o rei Cláudio. Ele realmente matou então o rei Hamlet, como o espírito teria contado para o Hamlet? O Hamlet quer ter essa certeza, né? Para ele não basta aquilo que ele ouviu do espírito, ele quer ter essa certeza, por isso que ele também vai ensinar uma peça, né? Então, o eixo da obra é basicamente essa história de vingança, né? Essa tentativa de vingança do Hamlet indo atrás dessa tentativa de vingar o pai e ter a certeza, né, do que ele está fazendo, das atitudes dele e o que ele deve fazer nesse momento. Perfeito. Cris? Oi. Hamlet, sim, né? Essa dualidade, essa dúvida, ela vem aí, né, desse período em que a obra foi escrita, né? Este período em que a gente está num momento de transição entre um período medieval aí, entrando no Renascimento, no período renascentista. Então, o homem, ele fica em dúvida, né? Entre o céu e a terra, entre o amor e o profano. Ele tem muitas dúvidas. E a peça, ela realmente, toda a peça, ela gira em todos os atos, ela gira em torno da dúvida. A única certeza que se tem nessa peça é o amor de Ofélia pelo príncipe Hamlet. Fora isso, né, não se tem certeza de quem matou, não se tem certeza, inclusive, sobre a relação entre a rainha Gertrudes, que é a mãe do príncipe Hamlet, e o atual rei da Dinamarca, o rei Cláudio, né? Então, mas isso, por que é tão importante essa questão da dualidade, da dúvida? Porque marca esse período medieval, nessa transição do medieval para o Renascimento. Então, em que nós tínhamos antes o teocentrismo, Deus é o centro de tudo, e entramos num período em que um homem passa a ser o centro de tudo. Então, ela é importante, ela é relevante, ela é tão especial por marcar esse período e mostrar esse homem conflituado, né? Tão indeciso e duvidoso. E aí você acha que esse é o diferencial da peça de Shakespeare, né? Porque na época, no período, eu até anotei aqui, elisabetano, eram muito populares a peças sobre questões de vingança, né? E por que Hamlet, então, se destaca entre elas?
Exatamente, Diego, pelo fato, né, dessa tragédia de vingança, que sempre acaba com uma catástrofe, né? E tem um tema meio subjetivo aí, que é a questão do consertar o que está desconcertado, tá? Então, tem uma situação meio ética aí, né? Então, veja bem, o príncipe da Dinamarca é assassinado, né? Morre de uma hora para outra, então se tem a dúvida aí de um assassinato. Em seguida, a rainha Gertrudes casa-se com esse rei. Então é levantada aí na peça essas questões éticas e morais que falam bem desse momento que eu estava falando para vocês, né? Em que o homem fica dividido entre ética e moral, entre religião. Então, ela, por ser neste momento, ela tem, assim, né? Como é que eu vou dizer para vocês? Uma grande importância, né? Porque ela mostra exatamente isso aí, essa questão da ética. Hamlet é uma espécie de, vamos usar um termo, de consertador daquilo que está errado. Ele está no papel ali de consertar, mas ele tem muita dúvida. Inclusive, né, depois acho que mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tu falaste sobre a frase ser ou não ser, eis a questão. Esse ser a gente pode entender como fazer ou não fazer. É certo fazer isso? É certo vingar-me? Né? Ou não? O que que essa vingança, né? Caso eu venha matar o meu tio, o que que vai ter como consequência? Isso é moral? Isso é ética? É um tema bem subjetivo que está dentro da peça, né, Diego? Com certeza. Por isso ela é uma peça tão famosa. Sim, Ju, alguma consideração sobre essa questão do diferencial do Shakespeare? Acho que é bem isso que a Cris falou, né? Ela vai se destacar por essas questões de dualidade dentro dessas questões morais, né? O imoral e o moral. O que pode ser feito dentro disso? E se o Hamlet ele vai ter esse papel então de consertar a situação ali da corte dinamarquesa, mas até que ponto ele pode tomar essa iniciativa, né, de realmente se vingar? Então ele mesmo vai se questionar sobre isso. E com certeza tem muito a ver com o período histórico, né? Esse período em que o homem fica dividido entre o teocentrismo e o antropocentrismo aí. E aí também vai entrar, eu acho que um pouco a questão da morte, né? A morte também vai assumir esse papel importante de o quanto a vida depois da morte vai influenciar, né? Vale a pena eu continuar aqui nesse mundo de sofrimento ou é melhor, né, morrer? E aí entra, se mistura com a vingança. Sim. Continuar contigo, Ju. A gente já falou um pouco da Ofélia ali, mas eu queria desenvolver um pouco mais sobre essa personagem aí. Pode falar sobre a Ofélia. A Ofélia, ela é, então, a filha de um dos membros da corte, né? E ela e o Hamlet, eles são, de certa forma, assim, tem um relacionamento, né? Uma certa relação, mas o Hamlet, em sua loucura, ou pelo menos em sua encenação pela loucura, né? Vai, na verdade, acabar enlouquecendo a Ofélia, de uma certa forma, podemos dizer assim, quando ele acaba matando, né, então, o pai dela, em uma situação um pouco ocasional, um pouco acidental, de certa forma, né, e a Ofélia, ela vai ter essa característica, então, de ser a moça, né, ela vai ser um pouco influenciada por esse pai, pelo irmão também, mas ao mesmo tempo ela é extremamente apaixonada e ela gosta do Hamlet, né, então ela fica nessa oposição de que por lado seguir, né. Sim. Cris, não sei se quer complementar. Sim, algo que eu já falei, mas é legal sempre lembrar, que talvez a personagem da Ofélia seja a única certeza que você tem dentro da peça, esse sentimento de amor pelo príncipe Hamlet. Né? Inclusive, quanto ao amor de Hamlet por Ofélia, a gente não tem certeza, porque tem um ato em que ele diz para ela que ele não gosta dela, né? Que ela se afasta dele e tal, e ele diz, não, eu não gosto de ti, ela devolve todas aquelas DRs de casais, enfim, mas depois ele diz, o meu amor de Ofélia meu amor por Ofélia vale mais de 41 mil amigos, amor por amigos, alguma coisa assim.
mas não fica claro esse amor que ele tem, né, por ela. Que amor é esse? É um amor de irmão? É um amor de amigo? Que tipo de amizade, né? Que tipo de amor é esse? Mas a gente sabe que ela, sim, né? Inclusive aí, quando a Ju falou na questão da morte da Ofélia, também tem uma situação meio duvidosa, né? Porque antes disso tem um encontro da rainha Gertrudes com ela. Então a gente também fica em dúvida se realmente, porque a rainha Gertrudes conta que ela caiu de um galho e afogou-se, né? Caiu num lago, no rio. Mas a gente fica em dúvida, será que a rainha não matou a Ofélia? Então, notem que a peça inteira, né, a questão da dúvida, ela permeia a peça toda. E o único sentimento, a Ofélia, assim, ó, vamos dizer, resumindo, né, é a representatividade do sentimentalismo mais verdadeiro da peça. O resto, não se sabe. Sim, chegou pergunta para nós aqui no chat, lembrando, se você quiser tirar suas dúvidas, aproveite, o chat está aí, só escrever a produção acompanha. Janaína está conosco para poder fazer a pergunta. Olá, Diego, olá, professoras, boa tarde, tudo bem? Nós temos a seguinte pergunta no chat, feita pela Mariana Silveira. Em qual momento é falada a frase ser ou não ser, eis a questão? Boa. Já emendo com o significado mais profundo dessa pergunta aí. Vamos começar com você, Cris. Por favor, traga aí as respostas. Tá, gente, olha só, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que vocês sabem que tem muitos textos escritos, é muita reescritura de Hamlet. Então há aí eu não sei nem como dizer isso, mas que no momento que ele diz ser ou não ser, eis a questão, ele está com a caveira do rei, do pai dele nas mãos. E não é verdade, gente. Houve aí uma fusão aí, né, de duas cenas. Quando ele fala, na verdade, ele não está com caveira nenhuma. Ele fala no monólogo, ele está sozinho lá refletindo e ele pensa ser ou não ser, ou seja, fazer ou não fazer, eis a questão. Esse momento da caveira é de um bobo da corte, o Yorick, que havia morrido, então antecede um pouquinho a cena ali, em que vem o cortejo, né, do enterro da Rainha Ofélia. Mas, então, da Ofélia. Então, prestem atenção. Não liguem o fato da caveira na mão com a fala, tá? São dois atos distintos, certo? Ju? Sim, é bem isso, né? É muito fácil de confundir, justamente porque tem várias versões da peça em suas reescrituras durante os anos, mas essa questão, né, do que significa a frase é justamente isso. A gente vai muito mais para o lado do fazer ou não fazer. Eu devo, então, tomar essa ação pelas minhas mãos, de fazer, de agir, né, e nessa vingança pela morte do meu pai, ou eu devo ficar quieto, né, e não agir. Então é muito mais nesse sentido de agir ou não agir, tomar uma decisão, né? Sim. Acho que é isso. Ju, algumas figuras de linguagem nas obras, né? Vamos falar um pouco delas, quais são? Tem várias figuras de linguagem, na verdade, né, em Hamlet. A metáfora, acho que fica bem presente, né, bem fácil da gente identificar, então algumas comparações de alguns elementos. Nós vamos ter também anáforas, né, então repetições, às vezes, de palavras, de frases, né, então é um recurso muito utilizado pelo Shakespeare dentro da peça para construir até mesmo esse sentimentalismo do próprio Hamlet, de outros personagens, né? É uma forma também de construir essa complexidade deles, utilizando, né, essas metáforas, anáforas, que são repetições de palavras, né? Nós vamos ter também a reprodução de palavras semelhantes, ou muitas vezes de algum conectivo para dar alguma ideia de vertigem, né? Então, repetindo conectivos, coisas que vão dar uma ideia dessa repreensão, desse sofrimento e angústia do próprio Hamlet, né? E aí as figuras de linguagem, elas nos expressam
essa forma do Hamlet de sentir, de angustiar e de não saber justamente o que fazer, esse ser ou não ser dele. Sim. Cris, alguma consideração? Sim, sempre tem, né? Assim, concordo com o que a Ju falou, há várias figuras de linguagem. É importante salientar que nós estamos falando de uma peça de 1600, mais ou menos, né? Que vai pegar ali o período barroco, né? Lembrando que o barroco, né, falando dessa transição aí do medieval para o renascimento, o barroco vai usar muita figura de linguagem como as oposições, né? E é importante salientar isso aí, gente, que é um recurso chamado de maneirismo, próprio do estilo barroco. Anota aí no teu post-it que isso vai cair na prova, escuta o que eu estou te dizendo, tá? Que é um recurso maneirista. Maneirista, o que é? Recurso que fala das oposições. Então, inclusive essa questão da dúvida, ser ou não ser, fazer ou não fazer, tá? Então, a obra vem recheada de antítese. O que é uma antítese, galera? Bem e mal, feio e bonito, claro e escuro, né? É essa oposição de palavra e de paradoxos. O que são os paradoxos? São as ideias contrárias muito presentes na obra. Lembrando, tá? Olha só, Hamlet do período barroco usa aí o estilo maneirista que vem cheio de oposição e paradoxos. Vai cair na prova e tu vai dizer assim, a Bárbara Cris matou. Vai lembrar da literatura a mais. Que bom. Em Hamlet tem uma peça, Cris, outra peça, né? Qual a importância dessa peça encenada para o rei Cláudio e o que ela evidencia sobre as intenções de Hamlet? Cortou um pouquinho a tua fala, tá, Diego? Mas eu acho que eu entendi qual a importância da peça dentro da peça, né? Exatamente. Tá. E o que ela evidencia sobre as intenções de Hamlet? Tá. Essa peça dentro da peça é aquela famosa função da linguagem chamada metalinguística, né? Quando a gente fala do texto dentro do texto, da palavra dentro da palavra, e aí nós temos uma peça dentro da peça. Hamlet vai chamar essa peça de A Ratoeira, né? Por quê? Porque ele encena aí a morte do rei Cláudio, do Hamlet, pelo rei Cláudio. O que ele quer, na verdade? Ele fala com os atores, né? Antes da peça, e diz, olha só, eu gostaria que vocês encenassem tal peça. Então, o espectro do pai de Hamlet diz assim, eu fui envenenado, né? Colocaram um veneno no meu ouvido enquanto eu dormia, então eu fui assassinado. Então, ele pede que se faça essa mesma representação dentro da peça para que ele consiga observar a ação, me fugiu a palavra de novo, hoje eu fui falar essa palavra, me fugiu. A ação, para que ele percebesse a reação do rei Cláudio. O que acontece? No momento que a peça é encenada, rei Cláudio levanta e sai. Então, quer dizer, aí já fica, por que esse cara saiu? Alguma coisa tem. Então, eu vou dizer para vocês, assim, talvez aí seja o grande divisor de águas da peça, tá? Sim. Ju, rapidamente, tem alguma consideração sobre essa pergunta? É bem isso, né? Essa peça vai ser importante para mostrar, e essa é a intenção principal do Hamlet ao encenar ela, né? A reação do rei Cláudio, justamente porque ele fica nessa dúvida, né? Matou ou não matou? E aí a ideia dele era um pouco sanar essa dúvida através da peça. Claro que a gente não tem uma confissão nem nada do tipo, mas a gente tem essa reação dele, então, de sair, se levantar. Né? Perfeito. Pergunta é isso. Tem uma pergunta no chat que chegou agora. Jana, tá por aí? Olá, Diego, temos mais uma pergunta aqui no chat. Qual gênero literário se enquadra a obra? Ju? A gente vai enquadrar, né? A gente tem os 3 grandes gêneros literários, o gênero lírico, o gênero épico e o gênero, então, dramático, né? Que vai incluir as grandes obras teatrais em geral. Então, não sei se era bem isso que a pergunta queria, mas é principalmente, né, dentro, então, do gênero dramático.
Perfeito. A Isso. gente está chegando ao fim do primeiro bloco, né? É isso mesmo. Então tá, fechamos aí o primeiro bloco, Hamlet Shakespeare. A gente tem mais 2 obras ainda para poder conversar, mas eu quero fazer um convite para você de uma super oportunidade que está pintando para os alunos das escolas parceiras do Programa Orienta, do IBMR e da Uniriter. Está chegando, meus queridos, o vestibular desafio, um vestibular exclusivo para essas escolas parceiras. Tem noção que você pode estudar conosco com bolsa de 100% o curso todo? Exatamente, presta atenção nesse número. 100% o curso todo, para os primeiros colocados. Mas também a gente tem bolsas de 80%, 70% e 50%. É bem fácil de você participar desse vestibular desafio, tá? É só você entrar no nosso site em uniriter.edu.br ou ibmr.br, mas a produção também já colocou aí no chat o link direto para você conhecer melhor no nosso vestibular desafio, poder se inscrever, concorrer, e eu quero te encontrar nos campos da Uniriter e vou até para o Rio de Janeiro também para ver se te encontro lá, hein? Espero que você seja entre os primeiros colocados e aí passe nesse super desafio que tem para você aí, tá? Vai lá, faça sua inscrição, conheça mais e a gente encontra. Lembrando que o Uniriter, hein, é com R, 2 T's. Não vai perder essa oportunidade. Beleza. Vamos então agora começar o nosso segundo bloco. Isso mesmo, depois dessas outras dicas, então vamos para esse bloco 2. E quem nos apresenta a próxima obra e a sua autora é o consultor de relacionamento de escolas do IBMR, o Breno. Breno, agora é com você. Florbela Dalma da Conceição Espanca, ou somente Florbela Espanca, foi o nome adotado por Floriano. Foi uma poeta, poetisa, um dos mais importantes nomes da literatura portuguesa. Nascida em 1894, ela morreu justamente no seu aniversário de 36 anos, no dia 8 de dezembro de 1930, por conta de um suicídio. Florbela adotou temas como o amor, a erotização, a angústia e o sofrimento, trazendo sempre a figura feminina para suas obras. Apesar de não levantar bandeiras sociais como o feminismo, Florbela é considerada uma mulher sempre à frente do seu tempo, vencendo barreiras da sociedade portuguesa da época. Foi uma das primeiras a frequentar o curso secundário liceu masculino e, posteriormente, Florbela foi a primeira mulher a entrar no curso de Direito da Universidade de Lisboa. Formou-se também em Letras. O pioneirismo e a independência feminina de Florbela também estiveram presentes na sua vida pessoal. Ela foi casada 3 vezes, que era uma coisa incomum para mulheres da época. Perfeito, brigadão, Breno. Vamos lá, professoras, vamos falar agora de poemas, né? Vamos falar de uma mulher, Florbela Espanca, aí, bem conhecida. Cris, os poemas da Florbela, eles são autobiográficos? Olha, Diego, pode-se dizer que sim, né? Como Florbela não tinha preferência por temas ligados, temas sociais, ela preferia mais expressar a sua condição humana, né? A sua própria condição. Então, pelo fato de ter tido 3 casamentos, uma relação muito complicada com o pai, ela perdeu um irmão que morreu num desastre de avião. Então, a Florbela tinha uma coisa assim em relação ao amor, né? Que ela vivia procurando um amor perfeito, né? Então, isso é muito presente na poesia de Florbela Espanca. Então, dá para se dizer, sim, que os poemas dela são realmente autobiográficos, porque ela expressa exatamente aquilo que ela sente em relação a ela mesma. Ju? É isso mesmo. Dessa vez não tem nada para acrescentar. Beleza, então, Ju, vamos com você. Quais são as principais temáticas abordadas na poesia de Florbela Espanca? Então, justamente como a Cris estava falando, né, por ela ter esse caráter um pouco mais autobiográfico, ter tido algumas dessas dificuldades também, né, em relação à morte do irmão, essa perda, esse sofrimento, além de sofrimentos amorosos, é isso que vai estar um pouco na sua poesia, né, o sofrimento, esse sofrimento relacionado ao amor também. Ela vai tratar também de erotismo, do desejo feminino, né? Vai tratar de solidão, né? Desencanto e também uma certa busca por uma felicidade que parece inalcançável, mas que ela não cansa de buscar. Certo?
A gente consegue reconhecer esse empoderamento dela, esse jeito próprio dela de ser em suas poesias? Sim, É para Cris? com certeza. Ju. Tá. Desculpa. Sim, né? Fica bem claro essa visão dela, bem, apesar dela não se considerar feminista e nesse período ainda não ter tanto essa visão, ela é pensada para a época dela e ela vai passar isso para os próprios poemas, né? Em relação a essas temáticas eróticas, por exemplo, quando ela Sim. fala do desejo feminino ou falar do seu próprio sentimento de uma forma muito clara. Então, trazer seu lírico feminino muito forte. Eu acho que é algo bem importante, assim, da Floribela em geral. Claro. Cris, como podemos interpretar o fazer poético a partir do poema Ser Poeta? Esse poema, né, ela usa aí o verbo ser, né? Ela usa várias vezes o verbo ser na tentativa de conceituar aí o que é ser poeta, né? Eu acho que eu até tinha anotado alguma coisa aqui que eu ia chamar a atenção de vocês, mas é tanto papel que eu já perdi. É engraçado que assim, ó, ela busca esse sentido de ser poeta e eu acho interessante. Ela tem essa coisa meio semelhante com Fernando Pessoa, né? Que Fernando Pessoa, lá em Autopsicografia, ele também fez um poema dizendo, conceituando a questão do poeta. O poeta é um fingidor, né? E aí ele vai conceituando esse poeta. E Floribela também. E ela tem essa questão poética, né? O fazer poesia, ela tem a preferência pelo soneto, que também é uma característica lá dos poetas modernistas, né? Então, eu acho que nesse poema, Ser Poeta, tem a questão da metapoesia aí, que ela está falando da própria poesia, né? E da própria poetisa. Lembrando, tá, gente, que Floribela Espanca, ela só foi reconhecida depois de morta, infelizmente, né? Toda essa obra maravilhosa, né? Que inclusive é musicada, hoje cantada por artistas brasileiros, né? Ela só foi reconhecida depois de morta, com toda essa, né, obra maravilhosa aí. Tá? Ju, alguma consideração? Sim, esse poema, né? Então, já que a gente está falando de ser poeta, ela realmente vai utilizar muito o verbo ser, então, para tentar conceituar, e ela também vai fazer alguns contrastes desse verbo ser, né? Então, é ser mendigo, é ser rei, né? E vai, às vezes, até mesmo falar que é condensar o mundo num só grito. Então, ela está tentando condensar nos seus poemas um sentimento, uma emoção, algo que ela quer transmitir, né? Através de uma poesia. Acho que isso dá para definir um pouquinho melhor o que para ela é ser poeta através desse verso do poema. Tá, então já vamos contigo, Ju. Quais são as características principais, de maneira geral, do eu lírico feminino da poesia de Floribela? Como a feminidade está representada? Eu vi Acho que a que é um pouco Janaína está aquilo ali, que. Janaína, a gente já vê essa pergunta contigo. Vamos primeiro responder essa daí com a Ju. Tá. É um pouquinho o que a gente estava falando, né, dela questão dela trazer forte esse lírico, o lírico feminino e trazer o sentimentalismo feminino, o desejo feminino de uma maneira muito forte. E ela vai trazer também nos poemas, também estou perdida nos meus papéis, mas, por exemplo, em A Mulher, né, vai ter essa questão da mulher ser forte perante o homem, né, e o homem muitas vezes se sentem gemer e hão de pisar-te, né? Então, o homem pode pisar, mas a mulher vai continuar ali e também tem os seus desejos, e ela vai expressar de uma maneira muito forte esses desejos, né? Acho que é mais ou menos por aí que o eu lírico dela se destaca, mostrar que a mulher tem um posicionamento e tem sentimentos e desejos também. Certo. O Cris tem alguma consideração? Só complementando o que a Ju estava falando, esse verso, né, que ele é muito bonito, os homens
se te sentem gemer, hão de pisar-te. Acho que tem uma questão também do calar-se, né? A mulher nunca pode expressar, na época, né? Graças a Deus e graças a nós, mulheres, hoje isso já não está tão assim, embora ainda haja, né? Ainda tenha isso um pouco, mas a mulher, o fato de ter que calar todos os sentimentos e desejos dela. Então, Flor Bela, ela procura, olha como ela é uma mulher à frente do seu tempo, ela já procura aí essa igualdade, de poder expressar os seus sentimentos, de poder ser mulher, sentir-se mulher, né? Tanto quanto o homem da época podia ser, né, homem. Então, eu acho que é bem importante esse aspecto aí da igualdade, né? Não que ela fosse feminista, tá, gente? Mas ela lutava por igualdade. Pelo menos não diretamente, né? Pelo jeito dela, ela era. Jana, eu sei que chegou algumas perguntas, então vamos fazer elas já, aproveitando que já está aí, vamos fazendo por partes. Primeira, já pode fazer aí para nós, por favor. A primeira pergunta que nós temos é da Juliana Gomes. Qual estilo poético Flor Bela tem preferência? Achará, então, da Juliana. Vai, Ju, por favor, começa. A Flor Bela, então, ela vai preferir, né, em questão de forma, ela vai se fixar muito nos sonetos, até se aproximando um pouquinho, por exemplo, o Camões, que vai produzir os seus sonetos, então, também, e como a Cris falou, né, de alguns poetas modernistas que também vão ter a preferência por esse por essa forma literária, né? Lembrando que o soneto, então, né, eles são 2 quartetos e 2 tercetos, né, com 3 versos. E aí também ela vai ter uma métrica mais fixa, né, mais formal, com rimas bem específicas que a gente pode identificar um certo padrão. Cris, alguma consideração? Não, hoje falou tudo, é isso aí. Perfeito. Eu estava lendo mais 7. pergunta, né? Ótimo, maravilhoso. Vamos lá. Temos Jana, mais uma pergunta, sim, Diego. O Vitor perguntou o seguinte, perguntou diretamente para a professora Maria Cristiane. Você comentou do modernismo. Você acha que Flor Bela se encaixaria em algum período literário? Eu acho sim, tá? Oi, Vitor, tudo bem? Eu acho sim, tá? Acredito que pelo fato da temática, tá? Ela se encaixaria bem aí num período próximo ao modernismo aí, tá? As questões, assim como a Ju falou, das questões formais do poema, a gente, como ela tem preferência pelo soneto, né? É uma característica bem forte do estilo da escola literária parnasiana, né? Então, assim, acredito que pelo aspecto formal, nós poderíamos considerá-la uma grande poeta parnasiana, né? E pelo aspecto temático, modernista, pela essa visão que ela tem de igualdade, de luta, né? Acredito que a gente se enquadraria em um desses dois, dependendo daí da pergunta, né? Que vamos pensar em prova, a gente está sempre pensando em prova, cuida bem o que vai perguntar lá dentro do enunciado, se é sobre o aspecto formal ou sobre a temática, daí tu pode responder. Legal, Vitor? Qualquer coisa, manda aí. Boa. Jana? Temos mais uma pergunta da Milena Varisco. Qual é o ator que a Flor Bela pode ser comparada? Boa pergunta. Pode, Ju. Como a gente já comentou aqui, né, o próprio Fernando Pessoa aí se destaca pela essa questão da temática, por ela falar também do próprio fazer poético, né, então essa metalinguagem, essa metapoesia, e sobre essa visão também, esses temas que olham para uma questão mais, né, modernista, realmente, como a Cris falou. Além também, a gente pode botar aí no pacote o Mário de Sá Carneiro, que também é desse período modernista português, e que ela também vai ter algumas características parecidas nessa questão de temática. Perfeito. Cris, alguma consideração? Não, é isso mesmo, tudo que a Ju falou. Assina embaixo. Tá, ótimo. Os poemas, eles foram musicados, Cris?
Sim, né? Fagner, né? Acho que todo mundo conhece Fanatismo pelo cantor Fagner, né? E Fumo, são poemas cantados, né, por Fagner. Tem mais pessoas aí cantando, tá, gente? Mas agora, de cabeça, sinceramente, o Alzheimer aqui já não tá ajudando mais, tá? Mas foram, sim, por Fagner, principalmente. Sensacional. Ju, qual é a relação de Flor Bela e Dom Juan? O Dom Juan, ele é aquele conquistador, né? Assim, essa imagem até que a gente criou já no nosso imaginário do conquistador. E a Flor Bela, acho que ela vai mostrar um pouquinho essa parte feminina desse conquistador, porque ela também vai ter seus vários romances, e a gente vê isso na própria vida pessoal dela, né? Com seus 3 casamentos. Mas na poesia ela também vai falar de mais de um romance. E ela busca o amor. Ela está sempre nessa busca por esse amor e chega a ter em num poema que ela fala amar todos e não amar ninguém, né? Então ela está sempre buscando amar, mas ao mesmo tempo talvez ela não ame ninguém. Ela não chega a ter um amor verdadeiro. Ela está na busca desse amor verdadeiro, mas talvez ela ainda não tenha chegado lá e fica com essas conquistas que ela está sempre tentando chegar, né? E aí entra também essa expressão do erotismo, né? Do desejo feminino. Perfeito. A Jana levantou a mão ali. Vamos lá, Jana. Tem pergunta aí? Diego, temos mais uma pergunta da Juliana Gomes. Professora, quando puder me responder, o que é um soneto? Vamos lá, Cris. O que é um soneto? Um soneto, gente, é um poema que é composto por 14 versos, tá? 2 tercetos e 2 quartetos. O que é terceto? Estrofes de 3 versos. O que é verso, professora? É aquele conjuntinho de palavras? Não, verso é cada linha, tá? Então, o soneto, ele tem uma estrutura fixa, tá, gente? E é muito comum na escola literária parnasiana, não que seja só lá, tá? Mas ela é muito comum. E é legal também que tem rima, né? Tem ali as divisões poéticas. O soneto, ele é bem musical, ele é bem legal de se ler e de se falar, né? De se recitar, ele é bem legal. Perfeito. Eu vi que chegou uma pergunta ali questionando onde é que a nossa live vai ficar gravada, né? Sim, ela vai ficar gravada. Nos nossos Instagram tem um link na bio, lá você pode acessar os nossos canais, né? Pelo Linktree, tem um canal direto ali para o YouTube, e aí amanhã já deve estar no ar essa gravação, então você fica ligado, vai poder rever tudo isso que nós estamos passando aqui, mas aproveita que está ao vivo e faça a pergunta no chat aí que a gente tem, que a gente responde para você, beleza? Professora, alguma consideração final sobre a Flor Bela que seja relevante aí para quem está nos assistindo? Começando pela Ju. Acho que a gente tem que lembrar bastante dessa questão da Flor Bela como essa figura, né, que vai então pensar um pouquinho mais à frente e expor o seu sentimentalismo, né? É algo que vai marcar a sua prosa, né? O sentimentalismo e o seu desejo. Ela não, ela quer falar sobre isso, né? Pode ser até um pouco narcisista, e aí a gente relaciona com o Dom Juan também, novamente, que fala muito de si, né? Que elas quer falar do eu, do eu, do eu e desse sentimento do eu. Então, ela mesma e os seus sentimentos vão ser, de certa forma, a temática dessa sua obra em muitos desses sonetos, desses poemas. Perfeito. Cris, alguma questão que tu queira trazer da Flor Bela também que seja relevante? Pensar nessa questão da autobiografia aí, tá, gente? Então, assim, como Flor Bela, ela vai tratar de temas que falam da dor da existência, né? Vocês podem notar que é sempre, assim, uma questão, uma invocação da morte. São temas líricos, né? Mas são temas que falam daquele sentimento mais voltado, e aí a gente vai lá para o romantismo, né? Meio mal do século, assim, meio, né, esse mundo é uma porcaria. E isso vai se confirmar, tá, gente, com o suicídio dela no dia do próprio aniversário, tá? Então a gente vê que a gente tem uma trajetória de uma personagem da literatura grandiosa, né?
uma mulher à frente do seu tempo, mas voltada para suas próprias condições pessoais, para sua própria temática, para sua própria vida, e que, infelizmente, né, ela acaba, então, concretizando toda essa dor dela lá no suicídio, tá? Então, é importante lembrar que é autobiográfico, sim, tá? Perfeito. Fechamos o segundo bloco, então, aí com Florbela Espanca. E eu preciso falar agora do nosso grande apoiador, esse pessoal aí que já vem em alguns eventos dando um maior apoio, contribuindo, divulgando. Com mais de 50 anos de atuação no Rio Grande do Sul, através dos programas de estágio e aprendizagem, eu já fui um estagiário, já passei por ali, com os deles, o CERS desenvolve ações e iniciativas em benefícios de seus usuários e comunidade. Ao longo dessa trajetória, já são, olha só o número, quantas pessoas já passaram? 2.300.000 usuários beneficiados, é muita gente. E agora, em outubro, o CERS está chegando com uma grande novidade. Acompanhem as redes sociais do CERS, só procurar lá, e fiquem por dentro das diversas ações gratuitas em benefício dos jovens e estudantes. CERS, uma história de infinitas oportunidades. Solta o videozinho aí do CE, produção. CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Sensacional. Então vai lá, procura nas redes sociais CERS ou cers.com.br. Valeu, um grande abraço, pessoal do CE, principalmente a Priscila aí, que é a pessoa que eu converso bastante. Valeu, Priscila. Bom, vamos começar aí o nosso último bloco. Iniciamos e vamos falar de música, mas antes nós vamos ver e ouvir música. A gente tem uma surpresa para você, espero que goste. Coloca no ar aí. Que com construção, né, música que dá nome a esse álbum. Chico Buarque é um dos maiores nomes da música popular brasileira, conhecido também como MPB aqui e no mundo, né? Ele nasceu em 19 de junho de 1944 no Rio de Janeiro, um salve aos cariocas. Músico, dramaturgo e escritor. Em seu histórico, ele está a premiação do Grammy Latino, que é o Oscar da música, né, mundial, e o prêmio Jabuti, renomado prêmio de literatura, prêmio este que é concedido pela Câmara Brasileira do Livro, por 2 romances de sua autoria. Tem em torno de 80 álbuns, entre matérias solos, parcerias e coletâneas. Depois aí dessa rápida apresentação, eu queria entender por que esse álbum Construção ele é tão importante para a literatura. Começando pela Ju. O Construção, né, ele vai ser considerado um dos maiores álbuns da nossa música brasileira. E isso se reflete também na própria letra das músicas, né? A gente vai ter uma versificação bem grande. É uma poesia as músicas do Chico, né? Então, elas exigem interpretação, elas possuem um subtexto, né? Não é simplesmente o que está ali, elas são passíveis de diversas interpretações, o que vai enriquecer muito a obra desse músico, desse autor, né? Também a gente pode chamar ele assim. E eu acho que ela se destaca, o Construção se destaca, pelas temáticas que aborda o álbum e pela forma como ele consegue relacionar a letra, né, a sua poesia ali e musicar isso. Como é que a música se relaciona com a letra? Legal. Cris, alguma consideração? Não, acho que a Jo falou tudo sobre. Tá, e por que, Cris, então, por que o nome, o álbum se chama Construção, né? Esse nome, tá? Ele tem tudo a ver com
O próprio álbum, novamente a gente vai falar de função da linguagem aí, né? A metalinguagem. Então, na medida em que a música fala, essa música construção, e é a cereja do bolo, né? Do álbum, no entanto, o álbum leva esse nome, enquanto aquele operário vai construindo o prédio, a gente entende que o disco vai sendo construído. Né? Tem alguns aspectos assim, importantes em falar dessa obra. Todas os LPs da época, eles eram de 12 músicas, 6 de um lado e 6 de outro, né? Nesse álbum, Construção, Chico faz do lado A, ou lado 1, 4 músicas. Essa música Construção que acabou de tocar, ela tem 6 minutos, e ele faz só 4. E o interessante, né, é uma obra fantástica, né, o interessante é que começa com a música Deus lhe pague e termina com Construção, o lado A. Só que o finalzinho da música Construção traz Deus lhe pague. Então, é uma viagem, mas que coisa louca, né, a gente tem a ideia de uma circularidade, porque ela começa com uma música e termina com a mesma música, fazendo o formato do disco em construção. Então, acho que mais tarde a gente vai falar sobre a música, a construção mesmo, mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Na medida em que o prédio vai sendo construído, o disco também vai sendo construído nesse formato, né, especial em que Chico Buarque nos presenteia, né? Certo. Isso aí. A Janaína apareceu aí na tela, sinal de que tem pergunta no chat. Temos sim, Diego. A Juliana Gomes perguntou, prof, qual a importância desse álbum, na sua opinião? A gente meio acabou já trazendo um pouco disso daí, mas eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais. Ju quer complementar, porque eu acho que começou um pouco falando disso, né, no início ali, por que era tão importante na literatura, né, mas não só na literatura, na música também. É muito pelas mensagens que ele traz ali, que são várias, né? Sim, eu acho que essa questão da mensagem vai ser algo bem forte, assim, nesse álbum, porque, como a Cris falou, né, ele está construindo algo com o álbum, não é só na música construção em si, mas com o álbum inteiro. E ele vai construindo uma crítica social com as músicas do álbum de maneira geral, muito relacionada ao período, né? Então, essa construção dessa crítica, eu acho que as metáforas também que ele utiliza, né, essa brincadeira que ele faz com as palavras e com a música, como é que ele consegue juntar isso, eu acho que torna esse álbum tão importante e tão interessante, né, também muito fácil da gente conseguir se identificar com ele em diversos aspectos. Sim, Crias, o contexto de produção do álbum, né? Como isso interfere nas possíveis interpretações das composições? Eu acho que eu não entendi a tua pergunta, Diego. Faço de novo. Qual é o contexto de produção do álbum e como isso interfere nas possíveis interpretações das composições? Tá, agora sim. A música foi feita no momento severo da ditadura, né, gente? Um momento aí de perseguição, de censura, né? Mas é importante salientar, olha só, galera, presta bem atenção. Esse disco não é feito somente de música de protesto, de perseguição, de censura, não, tá? Esse é importante porque descreve aí em muitas músicas, né, usando as metáforas como a Ju falou, a situação dos exilados, né? É legal que há um jogo aí de frases e versos, né? Que só quem tá ligado entende o que ele tá dizendo, né? Mas é importante salientar, gente, é um período importante, é um disco que foi feito nesse momento severo da ditadura militar no Brasil, porém o disco não é feito só disso. Dentro deste álbum, a gente tem aí músicas líricas, tá? Tem músicas que falam somente da estrutura poética, então ele tem um aspecto formal, e na verdade, eu até estava assistindo esses dias uma entrevista de Chico, ele disse que não tinha mesmo essa intenção, até porque Chico Buarque, ao contrário de que muitos pensam, ele não foi exilado, né? Ele se autoexilou.
Então a gente tem que se ligar nisso aí. Então ele tava de sangue doce. Claro, né, gente, que lá quando a gente vai ver samba de Orlina, que tem aquela intencionalidade, algumas músicas traziam a intencionalidade, né, de combate aí à ditadura. Mas em outras não, outras falavam de amor, né, outras falavam dessa coisa da poesia, tá? Então, acho que é bem isso. Não sei se respondi, Diego, o que ela queria saber. Sim, eu acredito que sim. Ju, tem alguma consideração para complementar? Eu acho que é isso mesmo que a Cris falou, né? Ele vai ter outros assuntos também. E também vai ter a questão da classe trabalhadora, né? Que é algo que vai ficar, então, evidente nessa música, título do próprio álbum. Então, tem a questão lírica, tem a questão da ditadura, tem uma crítica mais às questões, assim, sociais, no sentido de desigualdade social, né? E não só apenas de repressão ditatorial. Perfeito. A Jana já está entre nós. Jana, perguntas? Profs, tivemos duas perguntas. Uma foi do Patrick Martins. Quando der, falem sobre a música Samba de Orly, se possível. Vamos lá. Ju, pode começar aí, se quiser fazer algum comentário. Essa música é bem interessante, né? Ela vai ter, então, essa relação aí com a ditadura que a gente estava falando, mas ela está falando dessa ida no Rio de Janeiro, né? E, e diz que ele está bem, né? Não é para falar que viu ele chorar lá, é para falar que ele está bem. Então, fala também de uma certa saudade, eu acho que a gente sente nessa música uma certa saudade, talvez, que ele possa ter, né, do Brasil, mas principalmente essa relação dele esperar algo melhor, né, porque ele fala ali, e se puder, me manda uma notícia boa, né, então me traz algo de bom, uma perspectiva futura melhor, talvez, desse momento, né. Sim. Jana, tem mais uma pergunta? Você vai entrar. Temos sim, Diego. A próxima pergunta foi da Duda. Se desse para comparar esse álbum com algum problema que a nossa sociedade vem passando, qual seria? Pergunta interessante. A Cris Comprometedora. ficou pensativa ali. Vamos lá, Cris, começa contigo, então. Bah, ô Duda, não faz assim, né? Meio comprometedora essa pergunta aí. Vamos lá, vamos tentar, né? Bom, gente, com qual problema que a nossa sociedade vem passando? Nos últimos tempos, a gente vem falando muito em censura, né? Eu acho que nós temos aí uma censura meio velada, mas é uma coisa que a gente vem falando bastante. Então, é meio delicado, né, Duda? Tá querendo me quebrar as pernas aqui, mas tá tudo certo, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos passando. A única diferença é que hoje as coisas acontecem de uma forma meio subjetiva, né? Meio implícita, na camufla para o bom entendedor, né? Mas tem toda essa questão da censura, da perseguição. Eu acho que ela veio bem a calhar, a URGS fez uma bela escolha para o momento que nós estamos vivendo. Perfeito. Sem polêmicas, hein, pessoal? Mas boa pergunta. Boa pergunta, boa resposta também. A gente vê que as músicas em si, obviamente, têm mensagens aí muito importantes, às vezes mais de uma mensagem na mesma música. Então a gente vê que a construção do disco, na verdade, que é o grande acerto desse álbum, né? Ela é a forma de que ele construiu isso daí. E aí eu queria entender como é que foi construído esse álbum do Chico Buarque. Vou começar pela Ju. Eu acho que entra também aquela questão que a Cris falou, né, dessa divisão ali do LP já, é uma escolha já que ele faz e que é muito simbólico, né, começar então com Deus lhe pague e de certa forma, mesmo que seja dentro da música construção, também terminar com isso. Então essa construção do álbum vai desde a escolha das músicas, né, na sequência que ele vai colocar essas músicas, em qual LP, no caso, que era na época, mas principalmente assim, essa sequência de como elas vão se seguir.
E também essa questão que a gente também já comentou, né, da musicalidade, qual é o som que vai acompanhar essas letras, e muitas vezes isso vai influenciando na própria música construção, né, assim como está falando de uma construção que vai sendo narrada, também a música vai crescendo junto, né, então a gente vai ter essa construção do próprio som, né, então acho que é por aí. Sim. Cris, alguma consideração? Não, só chamando a atenção para a questão da metalinguagem, né? A gente não esquecendo aí que já que é uma construção dentro de uma outra construção, nós temos a função da linguagem chamada metalinguagem. Certo. Cris, você comentou anteriormente que nem todo álbum ele faz crítica às questões da ditadura militar, mas algumas músicas sim fazem essa forte crítica à ditadura militar. A gente consegue apontar quais são essas músicas e como essa crítica é elaborada nas composições? A gente pode falar de algumas coisas. Eu estava olhando ali, estava procurando no chat ali, quando alguém perguntou do Samba de Orly. O Patrick, né? Samba de Orly. Samba de Orly é uma música que a gente pode dizer declaradamente que é, né? A Ju já falou sobre isso, mas é legal porque, assim, o que que fala essa música? Essa música fala da despedida, né, dos exilados. Eles estavam... Embora, gente, cuidado com a confusão aí, tá? Chico Buarque na época, Chico Buarque, Toquinho e Vinícius, que trio, né? Eles estavam na Itália, tá? E o que que acontece? Eles fazem, Chico e Toquinho fazem, né, essa música com Vinícius, ou mostram para Vinícius, enfim, para ele dar uma ajuda aí na letra. O que que acontece? Olha que interessante. O único verso que Vinícius de Moraes colocou em Samba de Orly, ele foi censurado, foi o único que foi censurado, ele teve que mudar, eles tiveram que voltar ao verso original, que dizia assim, ó, pede perdão pela omissão um tanto forçada. Então, olha só, o que que essa música está falando? Ela está falando dos exilados, ela está falando assim, ó, pede perdão para essa omissão que nós somos obrigados a ter, né? E aí, o que que aconteceu com isso, gente? Quando a música foi passar pela censura, não deu. Então, eles tiraram esse verso e voltaram. Pede perdão por essa temporada, eu não me lembro, pela duração dessa temporada, eu tinha anotado ali o verso, pela duração dessa temporada. Tá? Então, é uma música, sim, que fala desse período, fala dos exilados, e uma coisa interessante, tá? Eles estavam na Itália, e eles usaram o nome Samba de Orly, porque quase ninguém conhecia o aeroporto da Itália, o nome do aeroporto da Itália, e o aeroporto da França, que é Orly, era de onde estavam a maior parte dos brasileiros exilados. Então, esse é um, eu sei que eu tenho que falar rápido, né? Não sei se eu consigo falar tão rápido assim, mas vamos lá. Eu acho que a questão da própria música construção, ela traz um pouco disso também. A música Deus lhe pague, né, gente? Acho que essa música, é que nem ele disse, ele pegou o violão e começou com aquele ritmo, assim, daqui a pouco, Deus lhe pague. O que que é? Isso é uma ironia. Embora Chico Buarque seja ateu, né, que ele já declarou várias vezes, ele gosta muito desses provérbios, Deus lhe pague, Deus te abençoe, e principalmente ligados à religiosidade. O que que acontece? Em Deus lhe pague, ele agradece o tempo inteiro, Deus lhe pague pela comida, Deus lhe pague pelo samba, Deus lhe pague, na verdade, assim, ó, por essas coisas que eu posso fazer, mas que eu não consigo fazer mais do que isso. Vamos supor, por essa vida medíocre, porque ele termina ainda dizendo um verso assim, ó, Deus lhe pague pelo ar que eu posso respirar. Então, é uma ironia, é uma forma, então, de ironizar esse período, essa falta de liberdade, e agradecer, muito obrigado por eu poder fazer somente isso que eu estou fazendo, né? Então, tem muita presença da figura de linguagem e ironia aí, tá? Que tá escondida nas entrelinhas aí. Acho que a Jo pode me ajudar, se ela tiver mais alguma colaboração. Aqui trancou por um momento, então não sei se tu já falou, mas tem a própria música Cordão, né? Também. Sim. Que vai ser bem forte, né? Ele vai falar: ninguém vai me segurar, eu não vou renunciar, e daí vai formar comigo o imenso cordão, né? Então, o cordão tem essa imagem de resistência, de se unir, então, essa manifestação das pessoas se unirem contra a ditadura, formando essa resistência, e que então eu não vou me segurar, ninguém vai me acorrentar, né? Ninguém vai me prender, eu vou continuar.
ali. A música Cotidiano é uma interpretação possível, mas ele está falando, né, da mulher que está esperando ele, que está levando ele, mas em alguns momentos pode ser uma metáfora, né, para a própria ditadura, né, porque diz ali, toda noite ela diz para eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Né? Então, esse pavor, esse sufocamento, né? E tem um verso, uma estrofe em que ele vai dizer que ele pensa em parar, em dizer não, mas ele acaba se calando. Né? Então, a gente pode fazer aí uma relação de que seria esse período da ditadura também, uma forma de interpretar essa música. E como é que a gente consegue falar mais especificamente aí da música, título do álbum, né? Eu acho que podia dar uma atenção mais especial para ela. Por que construção? O que ela revela? Ju. A construção, então, ela começa, né, narrando, então, a rotina também, o cotidiano desse empregado que vai para trabalhar e acaba, então, morrendo, atrapalhando o tráfego. Então, é uma crítica social muito forte, né, a essa classe trabalhadora, a essas condições precárias do trabalho, que a gente pode relacionar até hoje em dia ainda, e a morte desse trabalhador atrapalha, né? Então, cadê a empatia aí? Cadê essa preocupação com o outro? Não, ele está atrapalhando o caminho. E aí ele vai repetir, né? E aí vai ser muito interessante a forma como ele vai construir a música, como uma construção mesmo, né? Separando, repetindo as palavras, quer dizer, ele vai repetir os versos, mas ele vai alterar as palavras, né? Então, dando uma nova interpretação para essa mesma história toda vez que ele for contar ela. E no final ainda ele vai, então, repetir o Deus lhe pague, né, algumas estrofes. Então, essa construção como música vem como uma forma de crítica dessa classe trabalhadora, né? E quando a gente tem ali a parte de Deus lhe pague novamente, é justamente o que a Cris está falando sobre essa música. Essa ironia de que é o mínimo que ele tem e ainda mesmo assim ele atrapalha esse trabalhador, né? Meio como se fosse essa parte ali da música, uma resposta desse trabalhador que acabou morrendo e atrapalhando o tráfego. Então, mesmo assim, ele acaba atrapalhando, então ele não tem esse direito quase de viver, ele vive aquela vidinha ali, naquele cotidiano, naquela rotina, e é algo muito de umas condições muito precárias, né? E acho que é muito interessante a forma como ele vai construir isso com essas figuras que vão se alternando nessas palavras, né? Então, como a Cris também já falou, da construção linguística dentro das músicas dele, né? As construções da linguagem. Perfeito. Cris, o que é importante a gente analisar na obra do Chico Buarque, assim? Tá, gente, primeiro assim, ó, a Ju falou muito bem sobre a questão da música construção, e é legal a gente complementar aí pensando um estilo que ele utilizou, que é uma beleza, né? Chegou a me arrepiar de falar. Ele usou todas as palavras finais de cada verso proparoxítonas. Se vocês observarem, ele fez escolhas de palavras trissílabas e proparoxítonas. Então, assim, isso não é para qualquer um, né? Com certeza isso não é. E toda a metrificação, né, gente? Os versos todos em 12 sílabas. Então, olhar essa música de Chico Buarque, olhar a obra toda, mas em especial essa música Construção, quanto ao aspecto formal, meu Deus do céu. Né? Então, imagine o cara fazer uma música de 6 minutos, usando palavras proparoxítonas, que no segundo momento ele faz uma substituição de palavras ainda proparoxítonas, tá? E ele faz todos os versos de 12 sílabas. Olha a musicalidade. Acho importante, até a gente quer chamar atenção aí, ó, para o álbum todo, tá? A questão da audição.
tá? Assim, ó, quem vai aí prestar o URGS, quem vai prestar o Enem, enfim, a questão da audição. Escutem, porque a música, todas as músicas, ela tem uma sonoridade propositada ali, tá? Se vocês forem ouvir, por exemplo, Zipag, vai ter um ritmo só, blém, 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 blém. Por que aquilo? É numa tentativa, então, de combate, entendeu? Se vocês ouvirem o ritmo da música Construção, vocês vão ver que ela repete sempre a mesma forma. Então, a audição caiu, tá? Esse é o terceiro álbum que a URGS pede, tá? Então, assim, ó, acho que não lembro se foi no primeiro ou no segundo, caiu uma questão sobre audição. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para quem vai fazer a URGS, tá? Te liga lá, a gente falou hoje em Hamlet, em Flor Bela, em Chico, música e poema, gente, a URGS está fazendo uma coisa que é para matar o guarda, né? Ela, às vezes, ela coloca só o título e a gente tem que saber o que que é. Então, assim, ó, tem que conhecer, tem que ler, tem que estudar. Não adianta, tá, gente? Não esperem lá, diferente do Enem, que a URGS não vá colocar, que a URGS vá colocar a música toda. Ela vai te dar só o título. Ela tá fazendo isso, tá? Não está contextualizando. Então, toma cuidado aí, é uma dica que eu dou para vocês. Para o Enem já é mais tranquilaço, entendeu? Vem aí com um texto, coisa e tal. Ah, gente, lembrando, né, a UERJ, a leitura, uma das leituras obrigatórias da UERJ é Memórias, não, é Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Dá uma olhadinha aí nessa questão do nacionalismo fanista aí, tá? Dessa idealização, tá? Só lembrando o pessoal do Rio de Janeiro aí, que eu tô com saudade de ir para aí, meu Deus. Lembrando aí, Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma literatura que a personagem ali, ela tenta buscar, né, um Brasil melhor. Então, ela faz várias tentativas, né, para acertar e ela acaba morrendo executada. Então, lembre-se disso, o Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra pré-modernista, tá? Que vai aí fazer uma tentativa de um Brasil melhor, tá? Só uma dica que eu tinha esquecido de falar de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tá? Boa. Ju, tem alguma consideração aí para trazer? Não, acho que é isso mesmo que a Cris falou. Falou muito bem e eu assino embaixo também. Perfeito, maravilha. Bom, é isso. Chegamos ao fim aí do nosso evento. Passou muito rápido. Muito rápido, assim. Nem dá para perceber que já estamos aí há mais de uma hora conversando. Foi muito bacana. Eu acho que espero que tenhamos contribuído muito aí para o pessoal que vai encarar aí os vestibulares, né, Enem. Tem muita coisa para estudar aí para poder entender. As professoras deram excelentes dicas. E eu já vou me despedindo então delas. Ju, obrigado aí por estar conosco, por dividir tanto conhecimento, por reservar esse tempo para estar com a gente. Obrigadão. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, né, e por ter participado daqui, e lembro vocês novamente dessa importância da literatura, né, que nos constitui como humanos no momento em que a gente precisa ser cada vez mais humanos, e também a importância, então, essa de interpretar e compreender o texto, né, para todas as provas aí, não apenas de literatura ou de português, em todas as disciplinas vai ser importante. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado. Cris, mais uma vez, nossa parceira aí por estar conosco. Obrigado aí, mais uma vez por voltar e também por trazer tanta sabedoria aí para a gente poder conversar sobre suas obras. Nossa, Diego, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, estar com essa galera aí, poder ajudar. E tamo junto, né? O tamo junto aí para qualquer coisa, tá bom? Valeu mesmo a parceria, é um prazer enorme estar com vocês, viu? Obrigado, brigadão. Você que está nos assistindo aí, fica aí mais um pouco, tá? Algumas dicas aí quero dar para você. Quero também agradecer àqueles que ajudaram a gente a realizar esse evento, que tem algumas pessoas, né? Que eu estou olhando para elas aqui, atrás do nosso retorno da Câmara, o pessoal da comunicação e dos laboratórios da Uniriter. Obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria, por dedicar esse tempo aí para a gente colocar esse evento aí no ar. Valeu mesmo. Também quero agradecer ao nosso marketing aqui da Uniriter, né? E também do IBMR, que nos ajudaram com a comunicação, a divulgação do Literatura Mais. Obrigado, gente, valeu mesmo. E um abraço em especial para a Marília aí, que agitou muita coisa para poder fazer acontecer, né? E o nosso muito obrigado a você, então, que nos acompanhou no Literatura Mais. Obrigado por estar conosco, pela audiência. E esperamos realmente que tenhamos ajudado com esses debates. Deixa eu reforçar, hein?
Dia 17 e 18 de outubro vai rolar o desafio, o vestibular desafio da Uniriter e do IBMR, do Programa Orienta, e as escolas parceiras do Programa Orienta. Você pode estudar conosco com bolsas de até 100%. Exatamente, meus queridos. Você pode estudar com bolsa de 100%, não vai pagar nada o curso todo. É só você se inscrever, tem um QR Code aí na tela, senão você entra no link que a nossa produção colocou aí no chat, para você fazer a sua inscrição, conhecer como vai participar do vestibular desafio, bolsas de 100%, 80%, 70% e 50%. Vai lá, se inscreve, chama seus amigos, coloca o link ali no grupo da turma, vamos todo mundo aí estudar no Uniriter, no IBMR, quero encontrar vocês lá, vou no Rio de Janeiro aproveitar, pegar um sol e também visitar o pessoal de lá, certo? Todas as informações do Programa Orienta, dos próximos eventos, estão nas nossas redes sociais. Se você estiver no Rio de Janeiro região, @Programa Orienta IBMR. Se você estiver em Porto Alegre região, @Programa Orienta Uniriter. Segue lá, tem Circuito das Profissões, o Enem vem aí, dicas de filmes, livros e muito mais. E tem muita coisa que a gente está preparando. Não vai perder, hein? É isso? Fechamos. Obrigado aí mais uma vez por você estar conosco. A gente se vê no próximo evento, galera. Valeu. Tchau, tchau.